Instalivros apresenta Agora, Grande Livro Negro. Mark Morgan Ford e Rocky Vega. Você não queria comprar, não queria clicar, mas quando percebeu, já estava passando seu cartão e tendo a certeza que precisava mesmo daquela oferta. Quem são as pessoas por trás dos textos que nos prendem das cabeças aos pés? Nos bastidores do setor de copywriting, que movimenta bilhões, estão profissionais qualificados, verdadeiros especialistas em gatilhos mentais que prendem a atenção dos consumidores. O Grande Livro Negro é uma compilação dos maiores segredos comerciais de renomados copywriters. Se você busca aprender técnicas eficazes com os melhores do ramo, esse livro é imprescindível. Para ser verdadeiramente bem-sucedido, você deve fazer mais do que apenas trabalhar duro. Todos nós começamos a vida cheios de sonhos que se dissipam à medida em que ganhamos experiência. Escolhemos um emprego para pagar as despesas e depois outro para melhorar a renda e assim vai. Antes que saibamos, tivemos uma carreira. É um caminho sinuoso e às vezes descobrimos que o que estamos fazendo é algo diferente do que realmente queríamos fazer. Para que isso não aconteça com você, é preciso estar atento às 3 decisões mais importantes da vida. O que você faz, com quem você faz e onde você faz. Pergunta 1. O que você está fazendo? Nunca é tarde demais para perguntar: eu estou fazendo o que eu quero fazer? Esse trabalho está me dando todos os benefícios que eu quero e preciso? Tire alguns momentos para pensar sobre isso. Isso pode ajudá-lo a olhar para o que considera ser o trabalho perfeito, algo que ficaria feliz em fazer de graça. Se o seu trabalho não é perfeito, não entre em pânico. A primeira responsabilidade como cidadão moral do mundo é apoiar o bem-estar financeiro familiar. Então, seu trabalho pode ser bom para pagar as contas, e isso já é algo. Mas se ele falha em outras áreas, como, por exemplo, inteligência e imaginação, você deve se comprometer a fazer mudanças. Você pode identificar o trabalho que você quer e seguir em frente fazendo ajustes. Pergunta 2. Com quem você está fazendo? As pessoas com quem você trabalha determinam tanto sua satisfação quanto o sucesso que você terá em seu emprego. Se você parar para pensar sobre a experiência de trabalho que teve, perceberá que grande parte do prazer ou da dor veio de suas interações com outras pessoas. Você tem escolhas e deve explorá-las para se certificar de que está no trabalho perfeito com as pessoas perfeitas. Pessoas perfeitas não são apenas as pessoas que você gosta, e sim pessoas com habilidades e talentos que você admira e que podem inspirá-lo a melhorar seu próprio conjunto de habilidades. Pergunta 3. Onde você está fazendo isso? Algumas pessoas não se importam com uma longa viagem. Na verdade, até gostam delas. Outras pessoas preferem trajetos curtos. Isso faz parte da questão onde. Como é provável que você passe uma grande parte do seu dia no escritório, você deve se certificar de que gosta do ambiente. Ele deve ser um refúgio, onde você pode trabalhar de forma produtiva. Afinal, ter uma ótima carreira envolve satisfação pessoal. Isso significa que você deve fazer um bom trabalho em um ambiente agradável e junto a pessoas que facilitam o alcance de seus objetivos. Saiba seu propósito e crie uma estratégia para a sua vida. A estratégia de uma empresa é determinada pelos tipos de iniciativas em que a gerência investe. Se uma empresa não gerencia bem seus recursos, o que surge pode ser muito diferente do que era pretendido. Muitas vezes, porque os sistemas de tomada de decisão da empresa são projetados para direcionar investimentos para iniciativas que ofereçam retornos tangíveis e imediatos. Eles trocam investimentos em iniciativas que são cruciais para estratégias de longo prazo. Com a sua vida, as coisas acontecem de forma similar. Se você não dá atenção ao propósito da sua vida, é fácil perdê-lo de vista. Afinal, com o passar do tempo, a vida só fica mais exigente. Você assume uma hipoteca, trabalha 70 horas por semana, tem um cônjuge e filhos. Ter um propósito claro na vida é essencial. Por isso, procure separar tempo para buscar o seu propósito, pois isso vai ser a coisa mais importante que você descobrirá. A escolha e a busca bem-sucedida de uma profissão são apenas uma ferramenta para alcançar o seu objetivo.
Porque sem um propósito, a vida pode tornar-se oca. Alocar seus recursos e decisões sobre seu tempo pessoal, energia e talento moldam a estratégia da sua vida, seja ter um relacionamento recompensador, criar filhos, contribuir com a comunidade, ter sucesso na carreira, contribuir com a igreja e assim por diante. O tempo, energia e talento são recursos limitados, então as escolhas de alocação podem fazer com que a sua vida se torne diferente do que você pretendia. E às vezes isso é bom, mas se você investir mal seus recursos, o resultado pode ser ruim. Quando pessoas com uma alta necessidade de realização têm meia hora extra de tempo ou um pouco de energia extra, elas vão inconscientemente alocá-los para atividades que produzem realizações tangíveis. E nossas carreiras fornecem as evidências mais concretas de que estamos avançando. Você envia um produto, publica um ensaio, completa uma apresentação, aumenta as vendas, é promovido. Em contraste, investir tempo e energia em seu relacionamento com seu cônjuge e filhos, por exemplo, normalmente não oferece esse mesmo sentido imediato de realização. As pessoas têm essa propensão inconsciente de investir pouco em suas famílias e muito em suas carreiras, mesmo que as relações sejam a fonte mais poderosa e duradoura de felicidade. As famílias têm culturas, assim como as empresas, e essas culturas podem ser construídas conscientemente ou não. Se você quer que seus filhos tenham confiança de que eles podem resolver problemas difíceis, essas qualidades não serão magicamente materializadas na escola. Você tem que projetá-las na cultura de sua família e pensar sobre isso muito cedo. Como os funcionários, as pessoas constroem a autoestima fazendo coisas difíceis e aprendendo com o trabalho. Lembre-se da importância da humildade. Procure descrever a pessoa mais humilde que você conhece. Provavelmente uma das características vai se destacar: a autoestima. Pessoas humildes sabem quem são e se sentem bem sobre quem são. A humildade não é definida por comportamento ou atitudes autodepreciativas, mas pela estima com a qual considera os outros. O bom comportamento flui naturalmente com esse tipo de humildade. É crucial ter um senso de humildade no mundo. Quando você ainda está na escola, quase todo o seu aprendizado vem de pessoas mais inteligentes e mais experientes que você. Mas depois de se formar, a grande maioria das pessoas com as quais você interage no dia a dia pode não ser. Se você tiver uma humilde vontade de aprender com todos, suas oportunidades de aprendizado serão ilimitadas durante toda a sua vida. Geralmente, você só pode ser humilde se se sentir bem consigo mesmo e quiser ajudar as pessoas ao seu redor a se sentirem do mesmo jeito. Quando vemos pessoas agindo de maneira abusiva, arrogante ou humilhante em relação aos outros, seu comportamento quase sempre é um sintoma da sua falta de autoestima. Pessoas assim precisam colocar alguém para baixo para se sentirem melhores sobre si mesmas. Ganhe mais dinheiro trabalhando menos. Para ganhar mais dinheiro como redator, você simplesmente tem que produzir mais copies. Mas como você faz isso? Acredite ou não, você não tem que trabalhar mais do que já trabalha para ganhar mais dinheiro. Provavelmente você poderá até trabalhar menos. O segredo é simplesmente tornar-se mais eficiente no mundo do copywriting. Adaptando 3 segredos na sua vida e tornando-os hábitos, você provavelmente será capaz de fazer todo o dinheiro que quiser, trabalhando apenas algumas horas por dia. Segredo 1. Desconecte seu e-mail. Verificar o e-mail logo pela manhã e novamente uma dúzia de vezes ao longo do dia é um desperdício de tempo. A recomendação principal é que você olhe sua caixa de entrada rapidamente, em 5 minutos ou menos, pela manhã, só para ter certeza de que não há nada que precise de sua atenção urgente. Então, desconecte-se até o almoço e novamente até 1 hora antes de sair do escritório. Nenhum de nós precisa verificar o e-mail mais de 2 ou 3 vezes por dia. Segredo 2. Escreva em seu primeiro momento da manhã, sem distrações. As manhãs são de longe a melhor hora para escrever e pensar. Todos seriam mais eficientes se aprendessem a trabalhar cedo, antes de centenas de distrações aparecerem. Essas primeiras horas do dia são de ouro. Sua mente está clara, o ambiente está quieto. Mesmo se o resto do dia for um desperdício completo, você ainda conseguiu fazer algo significativo. Isso não significa que você tem que trabalhar mais horas. É só uma questão de mudar o seu horário.
Trabalhe primeiro, depois faça outras coisas à tarde. Segredo 3. Use o truque de 33 minutos de Gene Schwartz. O truque de Gene consiste em definir um temporizador por 33 minutos. Durante esse período, você não pode fazer nada, fora escrever ou editar a copy em que você está trabalhando. Você não pode verificar o e-mail, ou atender ao telefone, ou procurar algo na internet. Essa é a única regra. Você não pode nem ao menos se levantar da cadeira. Às vezes você vai ficar por lá alguns minutos e não vai saber o que fazer, mas logo começará a mexer na sua escrita e antes que perceba, os 33 minutos terão passado. Neste ponto, pare o que você está fazendo, mesmo se você estiver no meio de uma frase, e reserve ao menos 5 minutos de pausa. Em seguida, defina o temporizador novamente. Você pode fazer 6 sessões por dia, e isso o fará produzir uma incrível quantidade de copies. 3 conceitos-chave que todo gênio de marketing deve saber com maestria. 1. A diferença entre desejos e necessidades. Dentro da economia de consumo atual, é fácil confundir um desejo e uma necessidade. Quantas vezes você já ouviu "preciso dessa nova bolsa", "ele precisa de um barbeiro melhor" ou "precisamos de uma casa maior"? Nenhuma dessas coisas são necessidades, algo que você não pode viver sem. Nossas necessidades são poucas e simples: ar, água, comida, abrigo, transporte, às vezes, roupas, geralmente, as ferramentas de nossa profissão e assim por diante. Quase tudo o mais que compramos é baseado em nossos desejos. E até mesmo quando tratamos de necessidades, como comida e roupas, nossas decisões de compra são frequentemente baseadas em desejos. Queremos um certo tipo de pão, uma marca específica de roupa, uma casa em um determinado bairro e assim por diante. Reconhecendo que estamos no negócio de desejo, para ajudá-lo a se tornar um melhor profissional de marketing e vendedor, é necessário criar desejos no coração do seu potencial cliente. Muitos comerciantes iniciantes cometem o erro de criar campanhas de vendas lógicas e racionais. Mas isso não funciona para a maioria dos produtos, porque não faz o que a copy tem que fazer: estimular emoções. Você tem que estimular as emoções do seu potencial cliente, mas não qualquer emoção. Você quer estimular emoções que ajudarão você a vender seu produto. Para fazer isso, você precisa fazer com que os clientes potenciais pensem em como o produto vai melhorar suas vidas. E a melhor maneira de fazer isso é com uma cópia de publicidade que demonstra seus benefícios. 2. A liderança entre recursos e benefícios. Uma boa maneira de aprender a diferença entre recursos e benefícios é usar o exemplo de um lápis número 2. Vamos fingir que você está vendendo um lápis número 2. Em uma folha de papel, do lado esquerdo, escreva recursos. No lado direito, escreva benefícios. Em seguida, liste todos os recursos que você pode imaginar. Tudo o que o lápis é, tem ou faz. Por exemplo, é feito de madeira, tem um diâmetro específico, contém um preenchimento composto de chumbo, tem uma borracha na ponta. Ao listar esses recursos, você está descrevendo as qualidades objetivas do lápis. Se comprar fosse estritamente um processo racional, vender o lápis seria simplesmente listar suas características. Seu cliente iria então avaliá-las e tomar uma decisão lógica de compra. Mas acontece que a compra não é totalmente racional. De fato, a racionalidade só entra em ação depois que o processo irracional, a venda emocional, já ocorreu. Isso é bom para você como um comerciante de lápis número 2, porque você quer vender o máximo que puder, mesmo para pessoas que possam ter lápis suficientes ou para pessoas que quase nunca os utilizam. Agora mude para o lado direito da sua planilha e para cada característica que você listou, una os benefícios relacionados que conseguir pensar. Para feito de madeira, um benefício relacionado pode ser fácil de apontar. Para tem um diâmetro específico, um benefício relacionado pode ser confortável de segurar. Para contém um preenchimento composto de chumbo, um benefício relacionado pode ser cria uma linha impressionante. Para tem uma borracha na ponta, um benefício relacionado pode ser facilita a correção. Você entendeu a ideia. Continue até ter uma boa lista de benefícios, mas não pare nos benefícios comuns. Vá mais fundo.
Qual seria o benefício mais profundo de ter um lápis fácil de apontar? Para descobrir isso, pergunte a si mesmo: quem são meus compradores-alvo? E por que eles querem algo como um lápis fácil de apontar? Desconstrua todos os benefícios que você listou originalmente em benefícios mais profundos e torne esses benefícios mais específicos para seus potenciais clientes, baseado em emoções tentadoras. 3. A diferença entre o marketing front-end e back-end. Existem poucas distinções de marketing mais importantes do que a diferença entre front-end e back-end. As vendas de front-end são de clientes em potencial, pessoas que nunca compraram nada de você antes. Vendas de back-end são de seus clientes existentes. O objetivo da venda inicial é adquirir um novo cliente. Já o da venda de back-end é produzir lucro. Muitos profissionais de marketing nunca descobrem esse importante segredo de crescimento. O marketing de back-end é extremamente fácil. Tudo o que você tem que fazer é dizer aos seus novos assinantes sobre o seu novo produto e lhes dar algum incentivo para comprar. Se alguém comprou de você uma vez e achou a experiência agradável, eles ficarão felizes em comprar de você novamente. Para atrair novos assinantes em um mercado competitivo, os produtos comuns não funcionam. O que você precisa é de inovações de ponto de inflexão. Um único produto de ponto de inflexão é normalmente suficiente para lançar um negócio de sucesso. Os produtos front-end precisam ser um ponto de inflexão para criar um crescimento significativo. Mas os produtos de back-end podem ser muito comuns e ainda trarão lucros. Você já tem um relacionamento com os seus assinantes. Eles te conhecem e confiam em você. E mais importante, eles confiam em você para vender mais do que eles já compraram de você, o que é exatamente o que você quer fazer. 5 regras básicas para escrever uma carta de vendas. Sem uma boa redação, é impossível manter um negócio viável a partir de um produto ou um ponto de vista de marketing. Não há um histórico específico que faça de você um bom escritor. Uma boa escrita é envolvente, informativa e divertida de ler. Você não precisa de um diploma de jornalismo ou qualquer outro para dominar essa arte. Na verdade, tudo o que você realmente precisa fazer é desenvolver os hábitos corretos, ler e escrever avidamente. Mas existem 5 regras básicas que podem ajudá-lo a seguir o caminho certo na escrita de uma boa carta de vendas. 1. Não faça proselitismo. Pregue ao convertido. Tentar vender um relógio para alguém que nunca comprou um relógio antes é uma batalha difícil. Por isso, uma carta de vendas deve ser dirigida a compradores comprovados, pessoas que já demonstraram interesse em compra de produtos e serviços semelhantes aos que você está vendendo. 2. Comece com o cliente em potencial. Muitos redatores cometem o erro de descrever todos os seus recursos em extensos detalhes. Tenha em mente que seu cliente não se importa com o produto, mas, sim, em como o produto pode ser capaz de ajudá-lo. Pergunte a si mesmo: o que meu cliente pensa? O que o mantém acordado à noite? Com o que ele sonha? Descubra as respostas e sua carta de vendas nunca irá se afastar da marca. 3. O título e os primeiros parágrafos da copy são 80% da venda. Em termos de tamanho, ou seja, número de palavras, o argumento de vendas e o fechamento constituem cerca de 80% a 90% da carta de vendas. No entanto, a lead, com apenas 10% a 20% do total, tem o maior impacto na eventual venda. A lead é o que agarra o cliente e o incita a continuar lendo. Se ela for bem escrita, ou seja, se tiver um apelo emocional forte para o produto, escrever o resto do argumento de vendas é relativamente fácil. 4. Mesmo com uma lead forte, você ainda pode perder a venda se for descuidado. O leitor entusiasta está disposto a ignorar pequenos erros e omissões em sua carta de vendas, porque ele quer acreditar que o que você está vendendo faz sentido. No entanto, você pode perder a venda se ficar desleixado. Uma das formas mais comuns de ficar desleixado é fornecer provas insuficientes sobre o valor do produto. 5. Torne cada oferta irresistível. Feche sua carta de vendas com uma oferta irresistível, uma que é simplesmente boa demais para recusar. Os 4 Us.
uma regra para criar grandes leads. Os 4 U's descrevem as 4 características essenciais para criar leads eficazes. Crie a sensação de urgência. A lead deve dar ao seu cliente uma razão para agir de acordo com sua oferta agora, em vez de depois. 2. Seja útil. A lead deve apelar ao interesse próprio do seu cliente, prometendo um benefício de valor a ele. 3. Faça algo único. Você deve sugerir que o que você está oferecendo é diferente de todo o resto. 4. Aborde temas ultra específicos. A lead deve ser o mais precisa possível, com fatos e números. Se sua lead tem todos esses 4 elementos, os 4 U's, você vai agarrar o seu cliente. Deixe-o interessado, tente-o com um benefício, estabeleça credibilidade e incentive-o a ler o restante do seu discurso de vendas. 6 princípios de ideias que grudam. Ideias funcionam de uma mesma maneira, mas uma habilidade que pode ser aprendida é a capacidade de detectar ideias que têm talento natural. No mundo das ideias, nós podemos projetar sua função, criando ideias com o objetivo de maximizar sua fixação na mente de outras pessoas. Para começar a fazer isso, siga os seguintes princípios. Princípio 1. Simplicidade. Como encontramos o núcleo essencial de nossas ideias, nós devemos ser mestres da exclusão. Isso significa que devemos priorizar as coisas certas e tornar nossa visão objetiva. Princípio 2. Surpresa. Como podemos fazer com que o nosso público preste atenção e mantenha o interesse em nossas ideias? Precisamos ir além das expectativas das pessoas. Podemos usar a surpresa, uma emoção cuja função é aumentar o estado de alerta e causar foco para agarrar a atenção das pessoas. Mas a surpresa não dura. Para que a nossa ideia persista, devemos gerar interesse e curiosidade. Como você mantém os alunos envolvidos durante a 48ª aula de História do ano? Nós podemos envolver a curiosidade das pessoas durante um longo período de tempo, sistematicamente abrindo brechas em seus conhecimentos e depois preenchendo essas lacunas. Princípio 3. Concretude. Como podemos esclarecer nossas ideias? Devemos explicá-las em termos de ações humanas, em termos de informação sensorial. É aí que muita comunicação empresarial falha. Declarações de missão, estratégias, visões, muitas vezes são ambíguas a ponto de não terem sentido. Naturalmente, ideias grudentas estão cheias de imagens concretas porque nossos cérebros são moldados para lembrar dados concretos. Falar concretamente é a única maneira de garantir que nossas ideias signifiquem o que pretendemos para o público. Princípio 4. Credibilidade. Como fazemos as pessoas acreditarem em nossas ideias? Na maioria das situações do dia a dia, as ideias que grudam têm que carregar suas próprias credenciais. Nós precisamos de caminhos para ajudar as pessoas a testarem nossas ideias por si mesmas. Uma filosofia de experimente antes de comprar. Princípio 5. Emoções. Como conseguimos que as pessoas se importem com nossas ideias? Nós as fazemos sentir alguma coisa. Pesquisas mostram que as pessoas são mais propensas a fazer uma caridade para um único indivíduo necessitado do que para toda a região empobrecida. Estamos preparados para sentir as coisas pelas pessoas, não pelas abstrações. Princípio 6. Histórias. Como podemos levar as pessoas a agirem de acordo com nossas ideias? Contando histórias. Bombeiros naturalmente trocam histórias depois de cada incêndio e, ao fazê-lo, multiplicam sua experiência. Depois de anos ouvindo histórias, eles têm um completo catálogo mental de situações críticas que eles podem enfrentar durante um incêndio e respostas apropriadas a essas situações. Pesquisas mostram que ensaiar mentalmente uma situação nos ajuda a ter um melhor desempenho quando nos depararmos com essa situação no ambiente físico. Da mesma forma, ouvir histórias atua como uma espécie de fuga mental, nos preparando para responder de forma mais rápida e eficaz. Grande parte do desenvolvimento de uma empresa é a contratação. Não é fácil contratar pessoas boas, mas vale a pena o tempo e o esforço necessários. Para formar a equipe que levará você e sua empresa ao sucesso, você precisa 1. Tornar a boa contratação um compromisso seu e da empresa.
Você não pode esperar contratar ótimos funcionários se você não gosta de entrevistar e quer gastar apenas algumas horas trabalhando nisso. Sempre impaciente para contratar a primeira pessoa que aparece na frente. Essa é uma combinação fatal que pode custar caro à sua empresa. 2. Procurar as coisas certas. Inteligência é importante, mas está em terceiro lugar na lista de coisas a procurar. As duas coisas mais importantes são a atitude e a aptidão. 3. Fugir de falhas. De um modo geral, você verá os melhores candidatos quando entrevistá-los. E se você percebe algo que parece errado, não ignore, especialmente se trata de qualidades que são importantes para o trabalho. Quando se trata de entrevistar, o que você vê na superfície é uma parte muito pequena do que você terá que lidar mais tarde. 4. Não se preocupar muito com experiências específicas. De todas as qualidades que são importantes para encontrar um ótimo funcionário, experiência específica não é uma prioridade. É bom saber que a pessoa que você contrata pode fazer o trabalho técnico desde o dia 1, mas no dia 7 ou no dia 14, você desejaria ter optado pelo melhor, embora talvez inexperiente e possível funcionário. 5. Despedir empregados medíocres. Como eliminar os funcionários medíocres que estão interferindo no crescimento do seu negócio? Isso pode ser difícil no começo, mas eventualmente você começará a sentir que está fazendo algo bom para a empresa, para si e para os trabalhadores esforçados e sérios que não querem ser atrapalhados. Mais trabalho pode ser feito mais rapidamente, lucros e receitas melhorarão e, o melhor de tudo, você não terá mais que gastar muito do seu tempo cutucando os subalternos. 6. Estabelecer um programa de desenvolvimento de liderança. Com um programa de desenvolvimento de liderança, seus principais funcionários treinam outras pessoas da empresa para fazer o que eles fazem. Então, à medida que a empresa cresce e seu pessoal superior assume novas responsabilidades, começa a etapa de líderes em treinamento para assumir as antigas responsabilidades de seus mentores. Com um pouco de orientação, novas pessoas inteligentes podem descobrir muito por conta própria. Às vezes, eles podem criar sistemas e procedimentos que você nunca pensou antes. Às vezes, eles vão surpreendê-lo com o sucesso deles. Tenha um plano B. Você tem um plano B? Às vezes, tudo está lá. A ideia é boa, parece certa, sai bem nos testes e tem uma boa equipe por trás dela. Mas se o seu produto cair de cara quando você o soltar, ao invés de ser pego de surpresa por um evento tão improvável, planeje com antecedência. Por ter um plano B, você estará preparado com uma estratégia de saída. Como outros aspectos, desenvolver um bom plano B não precisa levar muito tempo. Detalhes podem ser facilmente trabalhados mais tarde, se você souber qual é a sua estratégia de saída antes de iniciar. A chave para fazer um plano B é definir pontos de perda ou parada no início, pontos mensuráveis que determinam à frente do tempo se você vai continuar a investir recursos na ideia ou abandoná-la. Não cometa o erro de pensar que o fracasso nunca acontecerá com você. Insta Insights. Não se preocupe com o nível de destaque individual que você tem alcançado, e sim com aqueles que você ajudou a se tornarem pessoas melhores. Pense na métrica pela qual sua vida será julgada e faça uma resolução para viver todos os dias para que, no final, sua vida seja julgada um sucesso. Evite expansões dispendiosas que não possam ser prontamente abandonadas. Construa a qualidade de seus principais produtos. Quanto mais profundo e forte for o relacionamento com seus clientes, menos eles cancelarão quando as coisas ficarem difíceis. Tente fortalecer seus projetos editoriais em outros setores, isto é, em coisas que não envolvem produtos financeiros caros. Economize dinheiro se você tiver alguma despesa de corte. Aperte-se um pouco. Mesmo que as vendas não caiam, você ficará feliz em fazê-lo. Certifique-se de escolher as pessoas certas para compor a sua equipe. Uma equipe ruim pode prejudicar sua empresa. Neste livro, você aprendeu que segredos comerciais são, na maior parte, mais valiosos do que as pessoas pensam. Sucesso nos negócios não é sobre o que funcionou bem no ano passado, ou até mesmo o que está funcionando agora, mas o que funcionará no ano que vem.
Por isso, a compilação dos melhores segredos comerciais das pessoas mais bem-sucedidas no ramo é sempre bem-vinda. Seguindo e aprofundando as dicas e experiências reunidas neste livro, você poderá melhorar seus projetos em diversos aspectos, aproximando-se cada vez mais do seu objetivo final, o sucesso. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Escada para o Triunfo, Napoleon Hill.